Era como se Deus estivesse dando uma aula personalizada para cada zombador, mostrando de forma prática e incontestável que Padre Pio era realmente seu escolhido. Cada lição era perfeitamente adequada ao tipo de descrença ou ataque que havia sido feito. Declare: Senhor, que meus inimigos reconheçam seu poder em minha vida. Se você quer que Deus se manifeste de forma que todos vejam que Ele está com você. Mas talvez a história mais impressionante ainda estava por vir. Uma história que provaria definitivamente que quando Deus decide defender seus servos, nem mesmo a morte pode impedir que sua justiça se cumpra. Era 1963 quando chegou a San Giovanni Rotondo um grupo de empresários de Milão. Eles tinham ouvido falar de Padre Pio e resolveram fazer uma visita turística para ver de perto o que chamavam de Fenômeno do Sul. Marcello Bianchi era o líder do grupo, um homem de negócios poderoso que não acreditava em nada que não pudesse ser convertido em lucro. Durante o almoço no hotel, ele disse aos companheiros: Vamos nos divertir com esse frade das chagas. Aposto que por 1.000 liras ele admite que é tudo encenação. Marcello Bianchi era dono de uma das maiores construtoras do norte da Itália. Havia construído sua fortuna através de métodos questionáveis, subornos, contratos fraudulentos, exploração de trabalhadores. Para ele, a vida era apenas uma competição onde o mais esperto levava vantagem sobre o mais fraco. A religião, em sua opinião, era apenas uma ferramenta para controlar pessoas ingênuas. Marcello havia construído sua fortuna explorando a ignorância das pessoas. Vendia terrenos inexistentes para camponeses analfabetos, emprestava dinheiro a juros abusivos para famílias desesperadas, subornava políticos para conseguir contratos públicos. Para ele, Padre Pio era apenas mais um golpista, só que usando a religião em vez dos negócios. Quando chegaram ao convento para a missa das 3 da tarde, Marcello havia bebido mais do que deveria. Durante a celebração, ele começou a fazer comentários em voz alta, perturbando os fiéis. Olhem só! Ele esconde as mãos para ninguém ver que não tem nada! Gritou em um determinado momento. O comportamento de Marcello durante a missa foi além da simples descrença. Ele fez gestos obscenos, riu alto durante os momentos mais sagrados da celebração. Chegou ao ponto de imitar sarcasticamente os gestos de Padre Pio. Era como se estivesse deliberadamente profanando tudo que havia de sagrado naquele lugar. Padre Pio parou a missa e olhou diretamente para Marcello. Com uma voz que todos os presentes descreveram como sobrenatural, ele disse: Senhor Bianchi, o senhor terá até o pôr do sol de hoje para se arrepender. Depois disso, será tarde demais. E continuou a missa. Marcello riu alto, fazendo gestos obscenos e gritando: Está me ameaçando, fradinho? Vou processar você por ameaça. Seus companheiros tentaram acalmá-lo, mas ele estava determinado a causar o maior escândalo possível. As palavras proféticas de Padre Pio ecoaram pela igreja como uma sentença divina. Muitos dos fiéis presentes sentiram um arrepio inexplicável, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Era como se o céu estivesse registrando aquela declaração como um ultimato celestial. Após a missa, Marcello se posicionou na porta da igreja e começou a distribuir panfletos que havia preparado, cheios de acusações contra Padre Pio. Libertem-se desta superstição, gritava para os fiéis que saíam. Este homem é um charlatão que explora a fé de vocês. O livro digital que deixei no comentário tem segredos que Padre Pio guardou para os dias mais sombrios. Não é para todos. Se você está no limite, baixe agora. Depois declare: Encontrei minha resposta aqui. Durante toda a tarde, Marcello continuou sua campanha de difamação contra Padre Pio. Ele abordava peregrinos individualmente, tentando convencê-los de que estavam sendo enganados. Chegou ao ponto de oferecer dinheiro para pessoas que testemunhassem publicamente contra o santo frade. O sol estava se pondo quando Marcello e seus companheiros voltaram para o hotel. No caminho, ele continuou zombando. Viram só? Nada aconteceu comigo, esse frade não tem poder nenhum. Foram suas últimas palavras de escárnio. Às 7 da noite, enquanto jantavam no restaurante do hotel, Marcello começou a se sentir mal. Uma dor no peito, falta de ar, suor frio. Em questão de minutos, ele desabou sobre a mesa. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas não havia mais nada a fazer. Marcello havia morrido de um infarto fulminante. O ataque cardíaco de Marcello foi tão súbito e devastador
que os médicos ficaram perplexos. Ele não apresentava nenhum sintoma prévio, não tinha histórico familiar de problemas cardíacos, era relativamente jovem e aparentemente saudável. Do ponto de vista médico, não havia explicação para um infarto tão fulminante. O que chocou a todos foi a expressão em seu rosto. Não era a expressão serena de quem morre em paz. Era uma expressão de terror absoluto, como se tivesse visto algo terrível no momento da morte. Os médicos nunca conseguiram explicar como um homem de 42 anos, sem nenhum problema cardíaco conhecido, poderia ter um ataque do coração tão devastador. SOS. Quando parece que não há mais esperança e você precisa de intervenção divina urgente, o livro digital no comentário fixado pode ser sua salvação. Poucas unidades para situações extremas. Se você sente que está no limite, baixe agora. Depois comente: Senhor, que Padre Pio interceda por mim nesta hora. Os companheiros de Marcelo ficaram em estado de choque. Eles lembravam perfeitamente das palavras proféticas de Padre Pio. Terá até o pôr do sol para se arrepender. O sol havia se posto às 6h35. Marcelo morreu às 7 da noite. Um dos empresários que acompanhava Marcelo, Roberto Santini, testemunhou posteriormente: eu vi Marcelo olhar para o relógio às 6h30 quando o sol estava se pondo. Ele fez uma piada sobre as palavras de Padre Pio, dizendo que o prazo havia vencido e nada aconteceu. Meia hora depois, ele estava morto. No funeral, realizado em Milão 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. A viúva de Marcelo, Dona Helena, recebeu uma carta que havia sido enviada por Padre Pio no dia anterior à morte do marido. A carta dizia: Senhora Helena, ore pelo seu marido. Ele precisa muito de suas orações. Deus é misericordioso, mas a justiça também faz parte do amor divino. Como Padre Pio soube que Marcelo ia morrer? Como ele sabia o nome da viúva se nunca havia conversado com ela? Como ele conseguiu prever exatamente o que aconteceria? A única explicação possível era sobrenatural. Padre Pio havia recebido uma revelação divina sobre o destino daquele homem que havia zombado do sagrado. A carta de Padre Pio para Dona Helena estava postada com carimbo do dia 23 de setembro, um dia antes da morte de Marcelo. Mas o mais impressionante era que a carta continha detalhes específicos sobre a vida de Marcelo que apenas a família conhecia, incluindo o nome da mãe dele, que havia morrido quando ele era criança. Helena se tornou uma devota fervorosa de Padre Pio, dedicando o resto da vida a reparar o mal que o marido havia tentado fazer. Ela financiou a construção de uma capela em honra ao Santo das Chagas e sempre dizia: meu marido me ensinou com sua morte que não se brinca com Deus. A notícia da morte de Marcelo se espalhou rapidamente entre aqueles que haviam zombado de Padre Pio. Muitos procuraram o santo frade para pedir perdão, temendo que o mesmo destino pudesse alcançá-los. Para quem está se afogando em problemas e precisa de salvação espiritual urgente, deixei no comentário fixado a palavra que pode mudar tudo. Se você sente que está perdido, pegue antes que seja tarde. Depois declare: Padre Pio, seja minha tábua de salvação. Dona Helena revelou posteriormente que Marcelo havia recebido vários avisos divinos antes de sua morte. Na semana anterior à viagem para San Giovanni Rotondo, ele havia tido sonhos perturbadores com um frade que o advertia sobre suas más ações. No dia da viagem, vários acidentes pequenos aconteceram que pareciam estar tentando impedi-lo de ir. Pneu furado, atraso no trem, perda de documentos. Mas havia ainda uma última lição que o céu preparava para mostrar o poder protetor que envolve os santos de Deus. Uma lição que provaria que nem mesmo após a morte física, aqueles que mexem com os ungidos do Senhor escapam das consequências sobrenaturais. Escreva: Deus vivo defende seus escolhidos. Se você acredita que existe uma proteção divina real sobre aqueles que servem ao Senhor com sinceridade, comente: Senhor, move as montanhas da minha vida. Se você precisa que Deus faça o impossível acontecer na sua situação. A história final que selaria para sempre a prova de que Padre Pio era protegido por forças celestiais aconteceu já após sua morte, em 1968. Mas o poder de sua intercessão continuava operando milagres e defendendo sua memória de forma sobrenatural. Dr. Enrico Medi era um físico renomado, professor universitário e membro da Academia Pontifícia de Ciências. Diferentemente dos outros céticos,
Ele não havia conhecido o Padre Pio em vida, mas depois da morte do santo frade, decidiu conduzir uma investigação científica rigorosa sobre os alegados milagres. Dr. Enrico Medi não era um cético qualquer. Ele era considerado um dos maiores cientistas italianos de sua geração, especialista em física nuclear e astronomia. Havia trabalhado com Enrico Fermi no desenvolvimento da física atômica e era respeitado internacionalmente por suas contribuições científicas. Sua palavra tinha peso nos círculos acadêmicos mundiais. Em 1975, 7 anos após a morte de Padre Pio, Dr. Medi publicou um artigo devastador na revista científica italiana Minerva Medica, onde afirmava categoricamente que todas as alegadas manifestações sobrenaturais relacionadas a Padre Pio de Pietrelcina podem ser explicadas por fenômenos psicossomáticos e histeria coletiva. O artigo de Dr. Medi era extremamente detalhado e aparentemente rigoroso. Ele havia compilado dados de mais de 100 casos de alegados milagres de Padre Pio e apresentava explicações científicas para cada um deles. O trabalho foi amplamente elogiado pela comunidade científica internacional como o estudo definitivo que desmascara a superstição religiosa. O artigo causou grande impacto no meio científico e deu munição aos inimigos da Igreja para atacar a memória do santo. Dr. Medi se tornou uma celebridade nos círculos acadêmicos ateus, sendo convidado para conferências internacionais, onde expunha suas provas científicas contra os milagres de Padre Pio. Durante 5 anos, ele percorreu universidades de toda a Europa, ridicularizando não apenas a santidade de Padre Pio, mas zombando de todos que acreditavam em milagres. Sua frase favorita era: "A ciência moderna não precisa mais das muletas da superstição religiosa." Dr. Medi havia se tornado o líder de um movimento científico que tinha como objetivo desacreditar todos os santos católicos, usando métodos supostamente rigorosos. Ele havia desenvolvido uma teoria que explicava os estigmas como automutilação psicossomática e os milagres como sugestão coletiva amplificada por histeria religiosa. O trabalho de Dr. Medi era tão respeitado que várias universidades começaram a usar seus estudos como material didático em cursos de psicologia e sociologia, apresentando os milagres de Padre Pio como exemplos clássicos de como a superstição pode influenciar massas de pessoas ignorantes. Para males que só Deus pode curar e milagres que só a fé pode alcançar, o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Se você precisa de um milagre em sua família, baixe agora antes que acabe. Depois comente: Padre Pio, interceda pelo milagre que preciso. Mas em 1980, algo extraordinário aconteceu na vida de Dr. Medi. Sua filha única, Maria Cristina, de apenas 22 anos, foi diagnosticada com um tumor cerebral maligno em estágio avançado. Os melhores oncologistas da Europa foram categóricos. Não havia cura, não havia tratamento, não havia esperança. A jovem teria no máximo 3 meses de vida. O diagnóstico de Maria Cristina foi devastador para Dr. Medi. Ele havia dedicado toda a sua vida à ciência, acreditando que o conhecimento humano poderia resolver todos os problemas da humanidade. De repente, se viu completamente impotente diante de uma doença que ameaçava tirar a vida de sua filha amada. Dr. Medi, pela primeira vez na vida, se viu completamente impotente diante da ciência que tanto venerava. Todas as suas teorias, todos os seus conhecimentos, toda sua arrogância científica de nada serviam para salvar a vida de sua filha amada. Foi nesse momento de desespero total que sua esposa, Dona Isabela, fez algo que ele nunca imaginou que ela faria. Ela procurou uma devota de Padre Pio e pediu para que intercedesse pela cura de Maria Cristina. Padre Pio, ela implorou, meu marido zombou do Senhor, mas nossa filha é inocente. Por favor, salve-a. Dona Isabela havia sido uma católica devota durante toda a sua vida, mas sempre respeitara o ateísmo do marido, mantendo sua fé em silêncio para não causar conflitos familiares. Mas diante da morte iminente da filha, ela não conseguiu mais esconder sua necessidade de buscar ajuda divina. Durante 3 noites seguidas, Dona Isabela rezou o terço de Padre Pio ao lado da cama da filha moribunda. Dr. Medi assistia tudo com um misto de desespero e irritação.
Isabela, pare com essa superstição. Vamos procurar outros médicos, outros tratamentos. Doutor. Mehdi chegou ao ponto de tentar impedir fisicamente que a esposa orasse, argumentando que estava perdendo tempo precioso que poderia ser usado para buscar tratamentos científicos reais. Mas Dona Isabela continuou firme em suas orações, implorando a intercessão de Padre Pio. Na terceira noite, às 3 horas da madrugada, Maria Cristina acordou subitamente e disse: Mamãe, um frade com chagas nas mãos estava aqui. Ele tocou minha cabeça e disse que eu ficaria curada, mas que papai precisa pedir perdão por tudo que falou contra ele. Dr. Mehdi tentou explicar como a alucinação causada pelo tumor, mas no dia seguinte aconteceu algo que desafiou toda a sua compreensão científica. Os exames médicos mostraram que o tumor havia desaparecido completamente. Não havia sinal de células cancerígenas, não havia sequelas, não havia nada que indicasse que Maria Cristina algum dia estivera doente. A cura de Maria Cristina foi tão completa e instantânea que os médicos ficaram atônitos. O tumor cerebral havia desaparecido sem deixar vestígios, algo que, do ponto de vista médico, era absolutamente impossível. Dr. Mehdi exigiu que todos os exames fossem repetidos múltiplas vezes, em diferentes hospitais, por diferentes equipes médicas. Os médicos ficaram perplexos. Dr. Mehdi exigiu repetir os exames em diferentes hospitais. Todos os resultados eram idênticos, cura completa e inexplicável. Do ponto de vista científico, era impossível, mas havia acontecido. Durante os dias seguintes, Dr. Mehdi tentou desesperadamente encontrar uma explicação científica para o que havia acontecido. Ele consultou os maiores especialistas em oncologia da Europa, analisou todos os dados médicos, procurou qualquer teoria que pudesse explicar uma remissão tão súbita e completa, mas não havia explicação racional possível. Para virar sua vida do avesso e começar de novo com a proteção divina, o livro digital está no comentário fixado. Se você precisa de uma transformação completa, pegue agora. Poucas unidades liberadas. Depois escreva: Padre Pio, transforme minha vida como transformou a do Dr. Mehdi. Naquela mesma noite, Dr. Mehdi teve um sonho que mudaria sua vida para sempre. Ele viu Padre Pio em pé ao lado da cama de sua filha, com as chagas brilhando como sóis. O santo frade o olhou com uma mistura de tristeza e compaixão e disse: Henrico, eu curei sua filha não porque você merecia, mas porque Deus é misericordioso. Agora você tem uma escolha: continuar lutando contra a verdade ou usar sua inteligência para servir ao reino de Deus. O sonho de Dr. Mehdi foi tão vívido e real que ele podia lembrar de cada detalhe. O cheiro de rosas que emanava de Padre Pio, a luz sobrenatural que irradiava de suas chagas, a expressão de infinita compaixão em seu rosto. Não era um sonho comum, mas uma experiência mística autêntica. Quando acordou, Dr. Mehdi estava chorando como uma criança. Pela primeira vez em sua vida de cientista arrogante, ele havia encontrado algo que a ciência não conseguia explicar, mas que o amor de Deus tinha tornado possível. No dia seguinte, ele ligou para todos os editores científicos que haviam publicado seus artigos contra Padre Pio e pediu para retratar publicamente tudo o que havia escrito. Em uma carta aberta publicada na mesma revista Minerva Médica, ele escreveu: Eu zombei de um santo de Deus e quase perdi minha filha por causa da minha arrogância. Hoje declaro publicamente: Padre Pio de Pietrelcina é um santo verdadeiro, seus milagres são reais, e eu dedico o resto da minha vida a reparar o mal que fiz. A retratação pública de Dr. Mehdi causou um impacto enorme na comunidade científica mundial. Um dos físicos mais respeitados da Europa estava admitindo publicamente que havia testemunhado um milagre autêntico. Muitos colegas tentaram convencê-lo a não publicar a retratação, argumentando que isso destruiria sua carreira científica. Dr. Mehdi se tornou um dos maiores defensores científicos da santidade de Padre Pio, escrevendo vários livros sobre a ciência diante dos milagres. Ele viveu até os 92 anos, sempre testemunhando como Deus havia usado um milagre para converter seu coração orgulhoso. Durante os anos restantes de sua vida, Dr. Mehdi tornou-se uma ponte entre ciência e fé, demonstrando que não havia contradição entre investigação científica rigorosa e abertura para o sobrenatural. Ele desenvolveu uma nova abordagem metodológica para estudar alegados milagres,
sempre mantendo rigor científico, mas com humildade para reconhecer os limites da ciência humana. Maria Cristina cresceu saudável e se tornou freira, dedicando sua vida a cuidar de crianças doentes. Ela sempre dizia: Padre Pio me salvou não apenas fisicamente, mas espiritualmente, porque através da minha cura, meu pai encontrou Deus. Declare: acredito no poder da intercessão dos santos. Se você quer que Padre Pio interceda por você e sua família diante do trono de Deus. Essa foi a última grande lição que o céu deu sobre o poder protetor que envolve os santos de Deus. Mesmo após a morte física, Padre Pio continuava sendo defendido por forças sobrenaturais, e aqueles que zombavam de sua santidade descobriam que mexer com os ungidos do Senhor traz consequências que vão além da compreensão humana. A partir desse dia, ninguém mais ousou zombar publicamente de Padre Pio. A fama de que ele era protegido por forças celestiais se espalhou por toda a Itália e depois pelo mundo inteiro. Até os céticos mais endurecidos passaram a respeitar sua memória, sabendo que mexer com ele poderia trazer consequências sobrenaturais. Mas havia ainda outros casos documentados de pessoas que descobriram, da forma mais dramática possível, que Padre Pio não era apenas um homem santo. Ele era um instrumento direto do poder de Deus na terra. E quando alguém ataca um instrumento divino, está atacando o próprio Deus que o criou. O padrão era sempre o mesmo: zombaria seguida de consequências sobrenaturais, seguidas de conversão e reparação. Era como se Deus usasse cada ataque contra Padre Pio como uma oportunidade de demonstrar seu poder e misericórdia, transformando perseguidores em defensores, céticos em devotos, zombadores em testemunhas. Comente: Senhor, usa-me como instrumento da sua vontade. Se você quer ser usado por Deus para abençoar vidas como Padre Pio foi usado, escreva: Padre Pio, abra as portas fechadas da minha vida. Se você precisa que a intercessão dele derrube todos os obstáculos que impedem sua vitória. E agora, meu querido irmão ou irmã que chegou até aqui, você entende por que esta mensagem chegou até suas mãos exatamente hoje? Não foi coincidência, não foi acaso. Foi Deus usando a intercessão poderosa de Padre Pio para mostrar que você também está protegido por essa mesma força celestial que defendeu o Santo das Chagas. Talvez você esteja passando pela tempestade mais difícil da sua vida. Talvez pessoas estejam zombando da sua fé, duvidando das suas orações, questionando se Deus realmente ouve seus clamores. Talvez você tenha chorado sozinho, se perguntando se o céu está silencioso para seus pedidos. Mas eu quero que você saiba de uma verdade que vai mudar sua vida para sempre. O mesmo Deus que defendeu Padre Pio está defendendo você agora mesmo. Cada história que você acabou de ler não foi apenas sobre o passado. Foi uma profecia sobre o seu futuro. Foi Deus mostrando que ele não mudou, que seu poder não diminuiu, que sua proteção continua tão real hoje quanto era há 50 anos atrás. O Dr. Festa que zombou e sentiu as chagas. O professor Ricciardi que sangrou pelas mãos. O Antônio que teve o coração tocado. O Marcelo que descobriu tarde demais. O Dr. Medi que viu sua filha curada. Todos eles são testemunhas de que nosso Deus é um Deus vivo, que age de forma sobrenatural. E se ele fez isso por Padre Pio, imagine o que ele pode fazer por você que é seu filho amado. Você que clama por ele todos os dias. Você que não desiste de acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Você não está sozinho nesta batalha. Há anjos guerreiros lutando por você. Há santos intercedendo por você. Há um Deus todo-poderoso que conhece seu nome e ouve cada suspiro do seu coração. Você precisa entender algo fundamental. Cada ataque que você sofre por causa da sua fé é registrado nos tribunais celestiais. Cada lágrima que você derrama por amor a Deus é coletada em jarros divinos. Cada humilhação que você suporta por permanecer fiel está gerando uma recompensa sobrenatural, que vai explodir na sua vida no momento certo. No comentário fixado você encontra o livro digital que pode ser a chave da sua vitória. São revelações que Padre Pio deixou especialmente para momentos de crise como o que você está vivendo. Poucas unidades disponíveis. Se você sente que esta é sua última esperança, pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Padre Pio, que sua intercessão mude minha história como mudou a história daqueles que zombaram de você. Sabe o que mais me emociona nessas histórias?
Não foi a punição que caiu sobre os zombadores. Foi a misericórdia que Padre Pio demonstrou por todos eles. Mesmo sendo atacado, humilhado, desprezado, ele sempre orou pelos seus perseguidores. Mesmo quando o poder de Deus se manifestou para defendê-lo, ele intercedeu para que eles tivessem a chance de se arrepender. Isso me faz lembrar que você, que está sofrendo perseguição por causa da sua fé, você que está sendo zombado pelos seus sonhos, você que está sendo atacado pelos seus inimigos, você tem o mesmo coração misericordioso de Padre Pio. E por isso mesmo Deus está preparando uma virada sobrenatural na sua vida que vai deixar todos os seus perseguidores de boca aberta. O que eles não sabem é que mexer contigo é mexer com um filho de Deus. É mexer com alguém que tem a proteção celestial, que tem anjos acampados ao redor, que tem santos intercedendo, que tem Jesus Cristo como advogado diante do Pai. Eles pensam que estão lutando apenas contra você, mas na verdade estão lutando contra o exército dos céus. Cada palavra cruel que jogam contra você está sendo transformada em combustível para o milagre que Deus está preparando. Cada porta que fecham na sua cara está forçando o céu a abrir uma porta muito maior e melhor. Cada humilhação que você sofre está gerando uma exaltação proporcional que vai vir na hora certa. Eu profetizo sobre sua vida. Assim como o Dr. Festa teve que voltar ao convento pedindo perdão. Assim como o professor Ricciardi teve que se ajoelhar quebrantado. Assim como Antônio teve que dedicar sua carreira a testemunhar a verdade. Assim como o Dr. Medi teve que retratar publicamente seus ataques. Todos aqueles que estão zombando de você hoje vão ter que reconhecer publicamente que Deus estava com você o tempo todo. A humilhação que você está sofrendo hoje vai se transformar em exaltação amanhã. O desprezo que jogam sobre você hoje vai se transformar em admiração amanhã. As lágrimas que você chora hoje em segredo vão se transformar em lágrimas de alegria que você derramará em público. Porque o Deus que defendeu Padre Pio não mudou. E ele vai defender você de forma ainda mais poderosa. Eu vejo com os olhos da fé o que está acontecendo nos bastidores da sua vida agora mesmo. Vejo anjos recebendo ordens para mover montanhas em seu favor. Vejo Padre Pio intercedendo por você diante do trono de Deus. Vejo Jesus mostrando ao Pai as marcas dos cravos em suas mãos e dizendo: "Este é meu irmão, esta é minha irmã. Defenda-os como você me defendeu. Declare, Senhor, levanta-te em minha defesa como te levantaste para defender Padre Pio." Se você quer ver o poder de Deus operando sobrenaturalmente em sua vida. Mas existe algo mais que preciso te contar. Algo que vai encher seu coração de esperança pura. Cada pessoa que zombou de Padre Pio e depois se converteu, descobriu que a vida com Deus é infinitamente mais bela do que a vida sem Deus. Dr. Festa se tornou um homem de fé profunda. Professor Ricciardi encontrou a paz que procurava. Antônio descobriu o verdadeiro propósito da sua carreira. Dr. Medi viu sua família curada e abençoada. Isso significa que quando Deus virar seu jogo, quando Ele mostrar seu poder em sua vida, quando Ele fizer seus inimigos reconhecerem que você estava certo o tempo todo, não vai ser apenas uma vitória temporal. Vai ser o início de uma vida completamente nova, onde você vai experimentar a plenitude da alegria de servir ao Deus vivo. Seus filhos vão crescer vendo o testemunho de um pai ou uma mãe que não desistiu quando tudo parecia perdido. Sua família vai ser abençoada porque você permaneceu fiel, mesmo na tempestade. Sua história vai inspirar gerações futuras que vão saber que é possível vencer quando se tem Deus do seu lado. Eu vejo seu futuro com os olhos da fé, e o que vejo é lindo demais para descrever. Vejo você contando sua história de vitória para pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. Vejo você sendo instrumento de Deus para encorajar outros corações desesperados. Vejo você rindo das circunstâncias que hoje fazem você chorar, porque vai entender que tudo foi necessário para que Deus mostrasse sua glória através da sua vida. Vejo sua casa cheia de paz e prosperidade. Vejo seus inimigos pedindo desculpas pelas injustiças cometidas. Vejo portas se abrindo que pareciam eternamente fechadas. Vejo cura onde havia doença, abundância onde havia escassez, alegria onde havia tristeza. Vejo o milagre que você tanto esperou se manifestando de forma ainda mais gloriosa do que você jamais imaginou.
Para quem está passando pela tempestade mais difícil da vida e precisa de socorro divino, coloquei no comentário fixado a âncora espiritual que pode te salvar. Se você sente que está se afogando, pegue agora. Poucos acessos liberados. Depois comente: Padre Pio, seja minha tábua de salvação nesta tempestade. O milagre que você tanto espera não está apenas vindo. Ele já começou no momento em que você decidiu ler esta mensagem até o final. O fato de você não ter desistido, de você ter chegado até aqui, de você ainda ter fé suficiente para acreditar que Deus pode virar sua história. Isso já é o início do seu milagre. Porque veja bem, Dr. Festa poderia ter saído do convento rindo e nunca mais voltar. Mas a dor sobrenatural que ele sentiu o obrigou a reconhecer que havia algo maior do que sua compreensão. Professor Ricciardi poderia ter inventado uma explicação científica para o sangramento, mas a evidência era inegável. Antônio poderia ter atribuído seu infarto ao estresse, mas a visão de Padre Pio foi real demais para ser negada. Da mesma forma, os sinais de que Deus está agindo em sua vida já começaram a aparecer. Pode ser que você não tenha percebido ainda, mas eles estão lá. Aquela porta que fechou na sua cara, na verdade, estava protegendo você de algo pior. Aquela pessoa que te traiu, na verdade, estava liberando espaço para alguém muito melhor entrar na sua vida. Aquela oportunidade que você perdeu, na verdade, era para que você estivesse livre para receber a oportunidade perfeita que Deus preparou. Tudo que parecia estar contra você, na verdade, estava trabalhando a seu favor. Todos os ataques que você sofreu, na verdade, estavam fortalecendo seu caráter para que você pudesse suportar a glória que vem por aí. Toda a humilhação que passou, na verdade, estava preparando seu coração para a exaltação que Deus tem reservada. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque o mesmo Deus que virou a vida de Dr. Festa, que transformou o professor Ricciardi, que converteu Antônio Maretti, que curou a filha de Dr. Med, esse mesmo Deus está trabalhando na sua vida agora mesmo. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele fez por eles, ele pode fazer por você, mas de uma forma ainda mais gloriosa. E o mais lindo de tudo é que quando sua vitória chegar, e ela vai chegar, você vai ter a humildade de Padre Pio para reconhecer que foi Deus quem fez tudo. Você não vai se vangloriar dos seus inimigos derrotados. Você vai orar por eles como Padre Pio orou por seus perseguidores. Você vai ser instrumento de misericórdia na mão de Deus. Escreva: eu perdoo meus inimigos como Padre Pio perdoou os seus. Se você quer ter o coração do Santo das Chagas, cheio de misericórdia mesmo com aqueles que te feriram. Sabe qual é a parte mais emocionante de tudo isso? É que daqui a alguns anos, quando você estiver contando sua história de vitória, as pessoas vão ficar impressionadas, não apenas com o milagre que Deus fez, mas com a forma como você soube perdoar, como você soube amar, como você soube ser misericordioso com aqueles que não mereciam. Elas vão dizer: como você conseguiu perdoar quem te humilhou tanto? E você vai responder: porque aprendi com Padre Pio que o amor é mais forte que a vingança, que a misericórdia é mais poderosa que o rancor, que perdoar liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. E nesse momento, você vai entender por que passou por tudo que passou. Não foi apenas para que você fosse abençoado. Foi para que você se tornasse uma bênção. Não foi apenas para que você fosse curado. Foi para que você se tornasse um curador. Não foi apenas para que você fosse liberto. Foi para que você se tornasse um libertador. Sua dor hoje vai se transformar na medicina para a dor de outras pessoas amanhã. Sua lágrima hoje vai se transformar no consolo para o choro de outros corações partidos amanhã. Sua vitória hoje vai se transformar na esperança para quem perdeu a fé amanhã. Este é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele permitiu que você passasse pelo vale mais escuro, não para te destruir, mas para te preparar para ser luz para outros que vão passar pelo mesmo vale. Ele permitiu que você fosse quebrantado, não para te humilhar, mas para que você aprendesse a curar corações quebrantados. Imagina só a alegria que vai ser quando você encontrar com Padre Pio no céu e ele disser: meu filho, minha filha, eu intercedi por você lá da terra, quando você mais precisava. Vi cada lágrima, senti cada dor, levei cada clamor diante do trono de Deus. E agora olhe o que ele fez na sua vida. Que momento glorioso será esse? Se você precisa de um milagre que mude sua realidade hoje mesmo,
e quer a intercessão poderosa de Padre Pio. O livro digital está no comentário fixado, limitado a poucos. Baixe agora se for urgente. Depois comente: Padre Pio, que meu milagre comece hoje e se manifeste na minha vida de forma sobrenatural. E por isso eu posso profetizar com absoluta certeza sobre seu futuro. Você vai vencer. Não porque você é forte, mas porque Deus é forte em você. Não porque você é perfeito, mas porque Deus aperfeiçoa sua força na sua fraqueza. Não porque você nunca falha, mas porque Deus transforma até mesmo suas falhas em degraus para sua vitória. Seus inimigos vão ter que reconhecer que há um Deus no céu que peleja por você. Seus perseguidores vão ter que admitir que havia uma proteção sobrenatural sobre sua vida. Aqueles que zombaram da sua fé vão ter que confessar que você estava certo o tempo todo. Mas quando esse dia chegar, e vai chegar mais rápido do que você imagina, você vai surpreender a todos com sua reação. Em vez de dizer, eu avisei, você vai dizer, Deus é bom. Em vez de humilhar quem te humilhou, você vai orar por eles. Em vez de se vingar de quem te fez mal, você vai abençoá-los. E nesse momento, o mundo vai entender que você realmente serve a um Deus diferente. Um Deus que transforma lobos em cordeiros, que transforma ódio em amor, que transforma vingança em misericórdia. Um Deus que não apenas vence batalhas, mas que muda corações. O sol está nascendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. A noite escura está chegando ao fim. A tempestade está se acalmando. O milagre que você tanto esperou está batendo na sua porta neste exato momento. Prepare seu coração para receber a vitória mais linda que você já experimentou. Eu posso ver nos reinos espirituais o que está acontecendo agora mesmo. Há uma movimentação celestial em seu favor. Anjos estão recebendo ordens para agir. Santos estão intercedendo. O próprio Jesus está levantando da sua mão direita no trono de Deus e dizendo: Pai, é hora de mostrar meu poder na vida do meu filho, da minha filha. As correntes que te prendem estão sendo quebradas neste exato momento. As portas que estavam fechadas estão rangendo nos gonzos, prestes a se abrir. Os inimigos que pareciam invencíveis estão sendo desarraigados de suas posições. O milagre que parecia impossível está se tornando inevitável. E quando ela chegar, quando você estiver testemunhando sobre como Deus virou sua história, você vai lembrar desta mensagem e vai saber que não foi coincidência ela ter chegado até você hoje. Foi Padre Pio intercedendo por você lá do céu. Foi Jesus sussurrando no seu ouvido que tudo ia ficar bem. Foi o Pai Celestial lembrando você de que Ele nunca abandona seus filhos. Você vai olhar para trás e ver como cada peça do quebra-cabeça da sua vida se encaixou perfeitamente no plano divino. Vai entender por que certas coisas tiveram que acontecer. Por que certas pessoas tiveram que sair da sua vida? Por que certas dores foram necessárias? Tudo fazia parte de um plano maior, mais belo e mais perfeito do que você jamais poderia imaginar. E então você vai fazer exatamente o que Dr. Festa, Professor Ricciardi, Antônio Maretti e Dr. Medi fizeram. Dedicará o resto da sua vida a testemunhar sobre o poder sobrenatural de Deus. Você se tornará uma prova viva de que Deus ainda faz milagres, ainda defende seus filhos, ainda vira histórias impossíveis. Sua vida será um livro aberto para o mundo ler sobre a fidelidade de Deus. Sua família será um testemunho do que acontece quando alguém não desiste de acreditar. Seus filhos crescerão sabendo que servem a um Deus real, vivo, poderoso, que responde orações e faz o impossível acontecer. Eu declaro sobre sua vida: assim como Padre Pio foi defendido sobrenaturalmente por Deus, você também será defendido. Assim como aqueles que zombaram dele tiveram que reconhecer sua santidade, aqueles que duvidam de você terão que reconhecer que Deus está com você. Assim como a justiça divina se manifestou para protegê-lo, ela também se manifestará para proteger você. Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão poderosa de Padre Pio de Pietrelcina, eu declaro que seus dias de humilhação terminaram e seus dias de exaltação começaram. Suas noites de choro terminaram e suas manhãs de alegria raiaram. Sua temporada de derrota terminou e sua temporada de vitória começou. Declare comigo agora: eu acredito que o mesmo Deus que defendeu Padre Pio vai me defender. Eu creio que o milagre que espero já está a caminho.
Eu confio que minha história de vitória já começou a ser escrita nos céus. Pela intercessão de Padre Pio, minha vida será uma prova do poder sobrenatural de Deus. Amém e amém. Que assim seja na sua vida, para a glória de Deus e testemunho de sua fé inabalável. A partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa. Você saiu da categoria de vítima e entrou na categoria de vencedor. Você saiu da posição de perseguido e entrou na posição de protegido. Você saiu da condição de humilhado e entrou na condição de exaltado. Porque agora você sabe a verdade que mudará tudo. Você serve ao mesmo Deus que defendeu Padre Pio com poder sobrenatural. E esse Deus não mudou, não diminuiu, não se enfraqueceu. Ele continua sendo o Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres, o Deus que defende seus filhos com mão forte e braço estendido. Sua vitória não é apenas possível, ela é inevitável. Não é apenas provável, ela é certa. Não é apenas uma esperança, ela é uma promessa divina que está sendo cumprida na sua vida agora mesmo. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros e caminhe com a confiança de quem sabe que tem o céu inteiro lutando a seu favor. Seu milagre chegou. Sua hora chegou. Sua vitória chegou. Em nome de Jesus, pela intercessão de Padre Pio, amém e amém. Tragédia. Zombaram de Padre Pio, e o castigo profetizado caiu sobre eles. Existe algo assombrador que acontece quando tocamos no ungido do Senhor. Uma força invisível, mas real, que protege aqueles que Deus escolheu para serem seus instrumentos na terra. E quando essa proteção é desafiada, quando zombam daqueles que carregam as chagas de Cristo, o próprio céu se move para defender sua honra. A história que você está prestes a conhecer não é apenas mais uma narrativa sobre Padre Pio. É um alerta divino sobre o poder sobrenatural que envolve os santos de Deus e as consequências terríveis que podem recair sobre aqueles que ousam desprezar o que é sagrado. É um testemunho de que existe uma justiça celestial, operando mesmo quando nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um frade capuchinho comum. Ele carregava em seu corpo as marcas visíveis da crucificação de Jesus Cristo. Por 50 anos, sangrou diariamente pelas mãos, pés e costado, vivendo o mistério da paixão de Cristo de forma literal. Mas alguns não acreditavam. Alguns zombavam. Alguns chegaram ao ponto de humilhar publicamente aquele que o próprio Jesus havia escolhido para carregar suas chagas. O que eles não sabiam é que mexer com os escolhidos de Deus é mexer com o próprio Deus. E quando o Altíssimo decide defender seus servos, nem mesmo os mais poderosos deste mundo podem escapar de sua justiça. A mão que protege é a mesma que castiga. O amor que abraça é o mesmo que julga quando necessário. Se você está passando por zombaria, desprezo ou perseguição por causa da sua fé, esta mensagem chegou até você por um motivo muito específico. Deus quer que você saiba que Ele vê cada lágrima, ouve cada grito abafado, conhece cada humilhação que você sofre por amá-lo. E assim como defendeu o Padre Pio de forma sobrenatural, Ele também levantará sua mão poderosa para defendê-lo. Cada momento de dor que você está vivendo agora mesmo tem um propósito divino. Cada palavra cruel que jogam contra você está sendo registrada nos tribunais celestiais. Cada injustiça que sofre por causa da sua fé está despertando a atenção do Deus Todo-Poderoso, que não dorme nem cochila quando se trata de defender seus filhos amados. No comentário fixado você encontra revelações de Padre Pio que ficaram guardadas exatamente para momentos como este, quando você precisa saber que Deus não esqueceu de você. São poucas unidades disponíveis, só para quem realmente precisa sentir o poder da intercessão celeste. Pegue agora, porque depois pode ser tarde demais. Depois escreva: Padre Pio, interceda por mim diante do trono de Deus. Há momentos na vida em que precisamos de mais do que palavras de consolo. Precisamos de sinais concretos de que o céu não está silencioso, de que existe uma força maior trabalhando a nosso favor, mesmo quando tudo parece perdido. A história que você está prestes a conhecer será este sinal para a sua vida. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente vê o que está acontecendo com você. Talvez você tenha questionado se suas orações estão chegando até o trono celestial.
Talvez você tenha duvidado se existe mesmo um poder sobrenatural capaz de mudar sua situação. As histórias que você vai ler agora vão acabar com todas essas dúvidas para sempre. Escreva: eu confio na justiça divina. Se você acredita que Deus vê tudo e no tempo certo faz justiça pelos seus filhos fiéis. Porque quando você terminar de ler o que aconteceu com aqueles que zombaram de Padre Pio, você nunca mais duvidará de que servimos a um Deus que defende seus escolhidos com poder sobrenatural. E se ele defendeu Padre Pio, imagine o que ele pode fazer por você. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer o poder de Deus. Existe uma diferença entre acreditar teoricamente em milagres e testemunhar a manifestação sobrenatural da justiça divina. O que você está prestes a descobrir vai transformar sua fé de uma crença intelectual em uma certeza visceral de que o Deus que você serve é um Deus vivo, ativo e poderoso. Declare: Senhor, levanta-te em minha defesa. Se você está cansado de sofrer injustiças e precisa que Deus mostre seu poder em sua situação,